Senhor presidente, deputado Padre Luiz Couto, senhoras e senhores deputados, povo brasileiro. Logo mais, no grande expediente, estarei falando sobre a educação. É o tema que escolhi para falar hoje à tarde no grande expediente. Mas aqui, senhor presidente, no pequeno expediente, gostaria de falar sobre um tema que é muito caro a muitos brasileiros, que é o tema do aborto. E confesso que fiquei incomodado com a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida esta semana, onde 3 ministros decidiram que a mulher pode abortar, mesmo que o feto esteja saudável, mesmo que ela não corra risco de vida, ela pode abortar até os 3 meses de gravidez. O Código Penal não é assim. O Código Penal prevê 2 hipóteses para o aborto legal. A primeira é o aborto necessário. É aquele aborto que é autorizado porque a mulher corre risco de vida. E aí, mesmo sendo cristão, eu tenho que me dobrar a esse texto legal, porque se há o risco de vida para a mulher, se entra numa espécie de estado de necessidade, talvez dos males o menor. Antes, abortar um feto nessa circunstância do que pôr em risco a vida da mãe. Aí o legislador foi sábio. A outra hipótese, que a Igreja Católica não concorda, mas eu, mesmo sendo cristão, acho possível, é o aborto quando a mulher engravidou vítima de estupro. O estupro é um dos crimes mais repugnantes que pode existir. É forçar uma mulher a ter conjunção carnal com quem ela nunca viu, com quem ela não conhece, com quem ela não quer, de maneira forçada. Isso aí gera uma gravidez. O legislador permitiu, nessa hipótese, também o aborto. Mas o Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Magna, ele já criou, o Supremo, 2 novas hipóteses de aborto, que não estão nas leis, claramente. Primeiro, o Supremo autorizou o aborto para anencéfalos, ou seja, aquele feto que não tem cérebro, aquele feto que ao nascer poderá vir a morrer, ou com certeza morrerá. Eu também, mais uma vez, como cristão, mesmo não estando na lei pátria, esta hipótese, admito que o Supremo chegue até aí, autorizando o aborto nos casos de anencefalia. Mas, senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal autorizar um aborto para uma mulher que está em uma gestação normal, um feto normal, até os 3 meses, sem que a lei claramente autorize, para mim o Supremo já foi longe demais. Para mim o Supremo deu um passo perigoso, porque é como se fosse assim. É como se os ministros tivessem dito assim: poderia a mim ter sido negado o direito de nascer. Ou seja, quem já nasceu, quem já está entre nós, não pode ter em suas mãos esse poder, esse direito de autorizar esse tipo de aborto. Porque é se colocar no lugar daquele feto que quer nascer e que essa decisão não vai permitir nascer. E eu, francamente, conheço a Constituição, sou especialista em direito público brasileiro, em direito constitucional, e não vejo como isso poderia ser autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. De modo, senhor presidente, que precisamos estudar uma forma aqui nesta casa, no Congresso Nacional, para, nesses casos em que o Supremo autoriza esse tipo de conduta que mexe com a vida,
termos um dispositivo que suspendesse esta decisão do Supremo. Eu sou totalmente contrário ao controle do Poder Judiciário em suas decisões. As decisões do Poder Judiciário devem ser cumpridas, respeitadas, executadas. Mas, neste caso, que mexe com a vida, que mexe com o feto, que mexe com o ser em gestação, que a Constituição não autoriza claramente, que não há lei pátria autorizando claramente, eu acredito que deveríamos ter um dispositivo legal que pudesse suspender esta decisão, do mesmo modo que esta Casa tem poder para, através de decreto legislativo, sustar decisões do Poder Executivo, quando exorbitam a sua competência regulamentar. O Supremo foi além do permitido. E aqui eu estou, por felicidade minha, falando para o pastor Roberto Lucena, da Igreja Universal, da Igreja Brasil para Cristo, que eu tenho. Só para concluir, senhor presidente, o pastor Roberto Lucena, da Igreja Brasil para Cristo, onde eu tenho muitos amigos em Pernambuco, o pastor Orlando, que está em Montes Claros, o pastor Benedito, lá de Jaboatão, e falando também sobre a presidência de um padre, o padre Luiz Couto, da Igreja Católica. Então, senhor presidente, eram essas minhas palavras. Eu espero que os ministros da Corte, como um todo, sejam chamados a decidir no plenário, a Casa completa, os 11 ministros, para que revoguem, para que a Casa completa, o Supremo, com sua composição plena, revogue esta decisão dos ministros de uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, presidente, pela tolerância. Eram essas minhas palavras sobre esse tema tão caro ao povo brasileiro, principalmente aos católicos, aos cristãos, a questão do aborto. Muito obrigado, deputado Severino Nil. O orador seguinte é o deputado